Olá, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Espírito de Deus esteja trabalhando no seu coração para moldar você e para fazer você cada vez mais parecido com Deus. Entendeu isso? A Escritura Sagrada diz que o objetivo, olha, presta atenção nessa declaração. Paulo escrevendo em Efésios capítulo 4, ele diz que Deus deu pastores, mestres, com vista à edificação do povo de Deus, para que todos nós, olha, possamos ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Deus quer formar uma grande família, todos nós, detentores de uma característica em todos nós, a santidade presente na nossa vida. É isso que Deus quer fazer. E por isso Ele usa a sua palavra, por isso Ele trabalha na nossa vida, por isso Ele insiste tanto em nos convidar a um compromisso com Ele. Por isso que a vida cristã, ela não pode ser considerada verdadeira, ela não se processa, ela não é verdadeira, não é real, se ela foge dessa característica, se ela desassocia obra de fé. Não, os dois têm que trabalhar junto, né? Veja lá, esse mês, o mês de junho, né? Nós estamos verificando essa questão. E lá o Dr. MacArthur, uma série de devocionais sobre a fé verdadeira. Dr. MacArthur, ele falando sobre essa questão, que é extremamente importante. E hoje eu quero voltar a falar sobre Marcos, no capítulo número 4, capítulo número 1, versículo número 4, o texto sagrado diz que João batizava no deserto, proclamando o batismo do arrependimento de vida, nós aprendemos sobre isso, né? Para o perdão dos pecados. A Escritura Sagrada coloca e diz que todos os homens debaixo da mesma condição, mesmo nível, todos, não tem ninguém melhor do que o outro. Todos são pecadores. E a Bíblia diz: todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Como nós vamos habitar na presença de Deus, né? O salmista, no Salmo 15, estava preocupado. Quem vai morar na tua santa presença? Quem vai morar no teu tabernáculo? Quem vai morar contigo? Quem vai poder entrar na tua casa? Né? Então ele estava preocupado com isso. E você também deve se preocupar. Que característica tem essa pessoa? E uma das características é que ele precisa ter santidade. Santidade é algo que nós não temos, né? O Deus pode confiar a nós, mas nós mesmos não temos. Através da morte, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e se nós crermos na sua obra redentora, naquilo que Ele realizou ali, essa característica, esse perdão pode ser oferecido a nós, né? Deus é o Deus gracioso que oferece perdão ao seu povo. Então, e a Bíblia Sagrada ilustra isso em muitas ocasiões. Uma das ocasiões que a Bíblia Sagrada ilustra esse distanciamento entre Deus e o homem, e que para se aproximar dele precisa de receber o perdão, está em Isaías, no capítulo 6. Isaías tem uma visão magnífica de Deus, né? Algumas pessoas ficam em dúvida saber se ele viu realmente isso no templo ou se ele teve um arrebatamento e teve simplesmente uma visão. Se ele viu a glória. A maioria dos teólogos acha que ele viu realmente o trono de Deus nos céus. E lá, quando ele viu isso, a primeira reação dele foi: ai de mim,
que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Olha, ficou assombrado, né? Ou seja, isso está nos ensinando que a santidade de Deus, Deus é um Deus santo, né? Essa é a característica peculiar dele, característica, né, pertencente a ele. Então, essa característica, a Escritura Sagrada diz que Deus, então, isso nos distancia dele, faz nós fugirmos da presença dele. Desde Adão, Adão fugiu da presença de Deus, se escondeu por causa do pecado, né? Pois bem, essa mesma característica está presente em nós. Mas a Bíblia garante que Deus pode perdoar os nossos pecados. Quando nós reconhecemos, observe o que foi que Isaías disse: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer. Ele é um homem pecador. E as coisas começam por aí. Quando você reconhece, né? Quando você reconhece que você precisa do perdão. E então a primeira coisa que você precisa saber que você precisa do perdão que Deus, só Ele pode oferecer a você. Para que você se aproxime dele, de Deus, Deus precisa torná-lo santo. E isso acontece através da fé. Da fé que Ele oferece a você, né? A Bíblia diz então que assim que Isaías percebeu isso, a Bíblia diz que Deus, um anjo, veio voando, pegou uma brasa, né, tirada do altar, com uma tenaz, um instrumento de ferro para pregar uma brasa que estava quente, né, e tocou nos lábios dele. E assim que tocou, né, ele diz: esse vai purificar o seu pecado. E ele então teve o seu pecado purificado. É uma ilustração daquilo que Deus pode fazer, só Ele pode fazer, só Ele pode realizar essa purificação na nossa vida. Só Ele pode santificar você, só Ele pode tocar você, só Ele pode abençoar a sua vida de modo poderoso e grandioso. Amigo, se renda ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Escritura Sagrada diz que se você se arrepender, você poderá receber o perdão dos seus pecados. Você poderá ter acesso à presença de Deus, você poderá entrar na sua presença, você poderá ter comunhão com Ele, porque Ele proporciona isso a você. Mas sem o perdão dos pecados, você não pode ter acesso à sua presença. E os perdão dos pecados só Ele pode oferecer. E só é possível através de Cristo Jesus. Lembra de João 1:29? Quando João Batista viu Jesus e disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode purificar você. Só Ele pode limpar você. Pode fazer você aceitável aos olhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe você de modo poderoso.